Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de educação jovens e adultos. Tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Daniela, sua professora de língua portuguesa. Pessoal, nós vamos trabalhar aqui com o componente de língua portuguesa. Estamos na segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 1. Hoje nós vamos, claro, aqui falar a respeito de um gênero que é muito importante para nós, que é o gênero entrevista, ok? Então, olha só, quando falamos em entrevista, observa na tela, nos referimos a um gênero jornalístico caracterizado pela alternância de perguntas e respostas, que, de certa forma, reproduzem tão fielmente quanto possível uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado. Como assim, pessoal? Olha só, esse gênero, nós sempre vamos ter aquele que faz a pergunta e quem responde. Então, nesse caso, temos o entrevistador e o entrevistado, certo? Então, o gênero, ele perpassa, por esse meio, ok? Então, vamos lá. Quando falamos a respeito desse gênero, podemos dizer que ele tem duas finalidades, certo? Vamos pensar em dois objetivos que são principais aqui desse gênero. Primeiro, observa bem os verbos, dar a conhecer a opinião de uma figura pública sobre um determinado tema da atualidade. Esta opinião, ela pode ser importante por duas razões. Quais? Porque o tema é relevante e universal. Segundo, porque a entrevista ela tem relevância, especial por sua conduta histórica, e outros. E em relação ao tema em questão, ok? A outra característica importante em relação a esse gênero, o gênero entrevista, é dar a conhecer a importância de uma personalidade, uma instituição ou até mesmo de uma circunstância que, embora não sendo do conhecimento geral, tenha vindo a assumir pelo trabalho ou impacto uma relevância que justifique a sua divulgação, certo, pessoal? Então, isso, compete aí a esse gênero. São características, que a todo momento estão relacionadas ao gênero. Então, quando você menciona, essas situações, esses pontos, automaticamente você já entende que se trata, claro, de uma entrevista. Ok? Seguindo, um pouquinho mais a respeito de conceito, nós podemos dizer que esse gênero, de modo especial, ele é marcado pela oralidade e possui uma função que é informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, seja jornais, revistas, a própria internet, a televisão, o próprio rádio e dentre outros, certo? Então, quando mencionamos o gênero entrevista, nós vamos sempre, ligá-lo à questão da oralidade. A entrevista, de certa forma, ela ocorre, oralmente. Ok? Então, vamos ter ali sempre um entrevistado, e o próprio entrevistador, onde ele tem ali um roteiro, perguntas relacionadas ao tema, o que está sendo questionado, levantado ali, ok? Então, o entrevistado, ele é sempre alguém, uma figura que é importante para aquele tema, certo? Alguém que está, de certa forma, envolvido no tema ou que tem uma fala, um conhecimento específico sobre o assunto. E, claro, é um assunto que é sempre de relevância social, ok? Então, há diversos tipos de entrevistas e nós vamos agora ressaltar esses tipos de entrevista. Observa na tela. Nós temos, claro, a entrevista jornalística, temos a entrevista de emprego, temos a entrevista psicológica,
a entrevista social e dentre outras, certo? Claro que temos essas aqui como apoio, mas existem outras, ok? Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, uma notícia, uma própria reportagem, né? Enfim, a reportagem nós já estudamos no módulo 1. Então, o que vocês devem pensar? Quando mencionamos, seja a própria notícia, a própria reportagem, a própria entrevista, todos esses gêneros fazem parte do campo jornalístico, certo? E elas estão meio que interligadas, vamos dizer assim. Em uma própria reportagem, você pode ter ali no meio dela o que é uma entrevista, certo? Uma fala de alguém, uma pessoa que é relevante ali para aquela abordagem que está sendo mostrada, certo? Vamos pegar aí, por exemplo, né, a questão que está ocorrendo atualmente, né, com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos vendo com uma grande constância, certo? Nos meios de comunicação, esses gêneros. Ok? Então, vocês, né, ao passo que vocês visualizarem, seja na própria internet, na TV, né, ou às vezes até no próprio rádio, vocês vão conseguir associar, nossa, a entrevista que a professora falou na aula. Ok, pessoal? Seguindo, outra característica trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador é o responsável por fazer perguntas. No caso, o entrevistado, né, ou os entrevistados, julgando que aqui nós vamos ter mais de uma pessoa fazendo parte dessa entrevista, é a pessoa que responde as perguntas, ou seja, né, o entrevistador é quem pergunta e o entrevistado é quem responde essas perguntas, ok? Voltando, nós temos aqui outra característica. A entrevista, ela possui o quê? Uma função social, nós falamos sobre isso. Então, é muito importante, ela tem um papel importante, ou seja, ela é essencial para a difusão do conhecimento, a formação de uma opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe, claro, um debate sobre um determinado tema. Então, claro, as pessoas que visualizam uma entrevista, né, assistem a uma reportagem, elas vão consumindo, né, consumindo ali informações acerca daquele assunto. Claro que ela vai filtrar tudo que ela ouve e a partir dali ela vai ter o quê? A sua própria opinião, a sua própria forma de argumentar sobre aquele assunto. Certo? Então, claro, né, que é relevante dizer isso, uma entrevista, ela tem a sua função social, certo? Então, precisa dessa veracidade nas informações, até porque, né, ela complementa, ela ajuda, ela auxilia aí nessa formação crítica da própria sociedade acerca dos assuntos recorrentes aí, ok? Outro ponto importante é a questão de ser caracterizada pelo discurso direto, uma vez que as falas, não vamos dizer falas dos personagens, mas as falas, né, desses entrevistados são pontuais ali, né, são diretas. Então, claro, nós vamos dizer que a marca aqui é o discurso direto, ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o próprio entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, tem a sua fidelidade, são verdadeiras e, portanto, podem haver muitas marcas de oralidade, embora o texto seja, né, na forma escrita. Então, geralmente, né, isso virá entre parênteses, pois descrevem as ações de ambos. Por exemplo, né, os próprios risos, né, algumas falas que são marcas, né, da oralidade. Exemplo, o né. Nós, professores, por essa questão do vício da linguagem, utilizamos muito isso. Claro que nos policiamos, mas, né, às vezes, como uma questão de utilizar um próprio conectivo para dar sequência, né, à próxima ideia nossa, nós utilizamos o né, o ok, o certo, né, para dar uma certa ênfase e já seguirmos com a própria ideia, certo?
Então, isso ocorre aqui, observa o que eu acabei de dizer, né? Então, isso é muito marcante na nossa oralidade. Outra coisa importante da própria entrevista, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. Dentre os diversos tipos de entrevista, nós temos a entrevista de emprego, que é um gênero textual basicamente oral, pois se realiza com a fala do entrevistador e do entrevistado. Certamente, nossos estudantes já passaram por uma situação como essa. Então, quando se fala em entrevista de emprego, vamos dizer que ela tem o quê? Uma função primordial, que é fazer o quê? Uma investigação sobre o perfil, as experiências profissionais do nosso candidato, né? Aquela vaga de emprego. E nisso, o entrevistador, ele conta com algumas perguntas que são pré-definidas. Então, observa que quando você se candidata a uma entrevista de emprego, ali o pessoal do RH, a pessoa que é responsável por entrevistá-lo, mas já tem um roteiro ali mais ou menos de questionamentos, de perguntas que ela irá fazer a você, para conhecê-lo, seja da sua vida pessoal, como você é como pessoa, por quais empregos você passou ou não passou, sua experiência profissional, sua formação, enfim, certo? Então, não é de qualquer forma, tem-se todo um roteiro. Então, o responsável pela conversa em uma situação como essa, ele encaminha o convidado a responder as questões importantes e para que o objetivo não se perca. Por isso é interessante que tenha, né, tudo programado. Então, o objetivo é o quê? Avaliar a personalidade, as habilidades comportamentais desse candidato para verificar a afinidade, bem como, né, a posição, a própria cultura, né, da empresa. Ou seja, essas perguntas, uma entrevista, ela não é feita por fazer, tem-se uma finalidade, que é, às vezes eu sou excelente, sou uma pessoa excelente, tenho um currículo maravilhoso, só que às vezes a minha filosofia ou a minha cultura, aliás, a minha filosofia ou o que eu acredito, enfim, às vezes pode ser demais para aquele cargo ou às vezes não condiz com a própria cultura da empresa. Isso pode ocorrer também, certo? Então, a entrevista ela serve para isso, para verificar se de fato aquele candidato tem o quê? O perfil, tem o perfil daquela empresa, certo? De regra geral, uma entrevista de emprego é uma parte importante do procedimento para se candidatar a um emprego. Ela pode variar na formalidade, pode ser uma conversa casual, uma série de conversas formais, ou com uma variedade de pessoas ou não, certo? Mas não apenas a entrevista falada é suficiente nesses casos, para que de fato ocorra o êxito, né, uma eficácia de quem se candidata a certa vaga em uma empresa. O que necessita? Esse candidato, né, responde a uma vaga de emprego anunciada, fornecendo o quê? Um currículo vitae, como é chamado, junto com outros documentos solicitados, ok, pessoal? Então, aqui já de certa forma, estamos iniciando uma nossa próxima aula, que será a respeito do currículo vitae, certo? Mas já é uma orientação a vocês do porquê ele é tão importante. Em uma entrevista, não apenas o diálogo, certo? Com esse entrevistador, essa conversa, seja ela formal ou informal, seja com muitas pessoas, ou só de forma individual, enfim, não importa como ela ocorra. Mas o currículo ele é muito importante, ele tem o seu papel muito importante, porque ele de fato ele vai agregar ali a sua entrevista, ele vai trazer todas as informações relacionadas a você, ok, pessoal? Então, claro, né? Como sempre, agradeço aqui imensamente a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!